Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje, o assunto é leitura e sua transformação nas escolas por conta aí das novas mídias, né? Para falar deste assunto, o nosso convidado é o escritor e professor Maicon Tenff, que também está colocando nas livrarias e nas bibliotecas mais uma de suas produções literárias. Na realidade, são duas, né? Mas tem uma aqui em especial. Bom, primeiro, a gente vai mostrar aqui, ó. O Maicon está aqui com este livro, que é Ler é uma Droga. Esse aqui é o mais recente trabalho que o Maicon coloca aqui, né, para os leitores dele. Depois ele tem aqui, ó, O Conto do Cão Paladino. Tá? Mais um, né? O Maicon aí está produzindo um monte, né? Nós já tínhamos comentado aqui a respeito, né, o livro tradicional estaria com seus dias contados e faz anos que ele está com os dias contados. Enfim, o Maicon já disse que esse é assunto velho, inclusive, né? Maicon, o que é Ler é uma Droga? Crônica aí sobre livros e leituras. Por que desse título e por que pegar a leitura aí como... Sim. Bom, o título é exatamente por causa daquilo que eu expliquei no outro bloco, né? Quer dizer, essa ideia de que a leitura ela pode trazer efeitos colaterais assim bastante complicados, né, pro leitor. Por isso que é uma droga, né? Por isso que é uma droga. E é uma droga também porque vicia, né? Quer dizer, o leitor... Por isso que eu coloquei essa imagem aí, que é uma pintura de 1850, de um pintor alemão chamado Karl Spitzweg. Dá uma mostradinha ali, que é o indivíduo, ele é completamente viciado em livros, né? Ele está na biblioteca, provavelmente uma biblioteca particular, e ele está com 3, 4, 5 livros, né? Tentando analisá-los todos ao mesmo tempo. Isso aí somos nós hoje, né? Na internet, né? No computador a gente abre 3, 4, 5, 10 janelas, né? Fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, né? Quer dizer, embora os recursos não fossem tão eficientes, mas naquela época isso já acontecia. O problema é finalizar tudo isso, né? Exatamente, o problema é finalizar, porque você acaba se perdendo nessa selva de palavras, nessa selva, né, de informações que é a leitura, que é a literatura, né? Mas enfim, são crônicas, eu publiquei inicialmente em jornais, aqui em Santa Catarina, e todas as crônicas do livro, de alguma maneira, elas tratam da questão da leitura ou de livros, né? Coisas que eu escrevi a respeito de livros, né? Fossem livros contemporâneos, fossem clássicos, né? Assim por diante. E eu tive a ideia, então, de reunir, né, essas crônicas num volume. E aí eu pensei, pô, o título só pode ser esse, né? Só pode ser, né, Ler é uma Droga, né? Ô Maicon, aqui eu sei que, né, das várias crônicas que você já escreveu nos jornais, e essa coisa de escrever em jornal diário é um exercício, né, um exercício árduo, né? Sim. Você, por vários momentos, pegou alguns grandes escritores e deu umas pinceladas ali, né, sobre o processo criativo e tal. Nesse livro aqui, qual crônica, assim, você, né, desses estímulos à leitura, que você sugere aqui? Olha, além dessa, a primeira crônica que se chama Ler é uma Droga, que ela explica, inclusive, a crônica, ela trata dessa metáfora do Édipo, né, que eu tratei agora há pouco, né? Não sei, existe, por exemplo, tem uma crônica que eu particularmente gosto muito, porque ela trata dos bastidores. Porque assim, o mundo da leitura ele é interessante também, porque existem os livros, né? E existem os bastidores, quer dizer, a vida dos poetas, né? A vida dos escritores, né? Como o cara é para fazer aquilo tudo, né? Isso. Então a gente tem, por exemplo, a história da literatura, ela é rica em biografias de homens loucos. Então muitos desses poetas eles eram completamente alucinados, né? Eles tinham uma vida pessoal turbulenta. Alguns iam para o manicômio. Muitos foram para o manicômio e tal, né? E tem uma crônica que eu chamo de Escritores Retirantes, que é sobre escritores que, em algum momento, eles simplesmente pararam de escrever e pararam de publicar. Né? Mas eu não estou falando escritores obscuros, desconhecidos, grandes escritores reconhecidos internacionalmente, que por algum motivo, ou motivo que
provavelmente a gente não conhece, eles simplesmente pararam de escrever. O grande exemplo é o Salinger, né, um escritor norte-americano, ele faleceu em janeiro de 2010, né? O Salinger, depois do Apanhador no Campo de Centeio, que fez um sucesso estrondoso, né, ele simplesmente parou. É como se o cara se esgotasse, né? Ficasse exaurido com aquela... Isso, Chegou ao topo da montanha, talvez ele não quisesse passar pela fase de descer a montanha, não sei, alguma coisa nesse sentido. O Truman Capote também ele se exauriu escrevendo lá o A Sangue Frio, né? Depois... o Truman Capote foi mais grave, né? Porque ele meio que... muitas, inclusive aquela cinebiografia trata disso, né? Ele meio que foi uma espécie de um vampiro, porque ele sugou toda a história de um daqueles rapazes lá, e aí ele fez o A Sangue Frio, que foi também um sucesso fenomenal, né? E depois disso ele nunca conseguiu concluir mais nada. Né? Talvez uma culpa, alguma coisa assim. O filme defende muito essa ideia, né? A ideia de uma culpa, né? Né? E nós temos os casos brasileiros. Né? O mais emblemático, o mais famoso, é de um escritor chamado Raduan Nassar. Né? Ele publicou 2 romances apenas, né? Lavoura Arcaica e Um Copo de Cólera. Todos dois já foram adaptados para o cinema. Nos anos 70 também, sucesso de crítica e um excelente sucesso de público também. E ele se retirou, ele saiu de São Paulo, foi para o interior de São Paulo para criar coelhos. Então ele e nunca mais também se pronunciou, nunca mais falou mais nada, nunca mais publicou mais nada. E aí a gente fica imaginando, né? Será que esses caras... O Salinger pensava-se isso, né? Que depois que ele morresse, o material começaria a aparecer, mas até agora não apareceu nada, né? E do Raduan Nassar, ele está bem velhinho, mas ele ainda, né? Pensa-se isso, que talvez alguma coisa vá aparecer, mas eu não sei, eu acho que talvez eles pararam mesmo, quer dizer, eles desistiram mesmo. Esgotaram muitas vezes, né? Porque se ler é uma droga, escrever então é muito pior. É mais complicado. Michael, a gente, né, vamos retornar àquela questão da leitura, se bem que falar de escritor é uma maravilha, né? Mas quando a gente vai estimular a leitura, né? Os filhos normalmente vão com aquela pergunta, por que eu preciso ler e por que eu preciso ir à escola, né? Sim. 2 perguntas cruciais. Mas enfim, já que tem que ler, vamos começar por onde, né? Os professores muitas vezes não são responsáveis por matar essa possibilidade de leitura, né? Esse vício dos nossos jovens leitores, por começar errado? Carlos, isso só acontece se o professor não gosta de leitura. Então nós temos hoje, na realidade escolar brasileira, nós temos o seguinte quadro. Muitos professores, inclusive de língua portuguesa, são pessoas que não suportam a leitura. Então não dá, eu acho assim, é feita muita pesquisa sobre os hábitos de leitura dos estudantes e tal. Por que a gente não faz uma pesquisa sobre os hábitos de leitura dos professores? Para saber o que eles estão lendo, né? Você não pode dar aquilo que você não tem, certo? Assim, até, né, eu me desculpo, né, eu não quero criticar os professores, não é esse o meu objetivo, mas é uma realidade que eu tenho percebido ao longo de 15 anos, que é o período que eu passei visitando escolas e conhecendo a realidade das escolas e conversando com professores a respeito de leitura e sendo professor também de pessoas que mais tarde vão se tornar professores, né? Então não adianta, se o professor ele não gosta de ler, é impossível, ele não vai conseguir transmitir nenhum tipo de Como paixão. vai estimular, né? Porque não existe, essa paixão, ela simplesmente ela não existe, né? E porque quando o professor ele gosta de leitura, ele vai ter um arcabouço tão variado, tão grande, tão interessante, ele vai falar dos livros de uma maneira tão entusiasmada, que ele pega uma sala com 30 pessoas e ele vai saber indicar o livro certo para cada uma daquelas pessoas. Né? Ou, pelo contrário, né, as catástrofes elas são inevitáveis. Por exemplo, você empurra goela abaixo um romance do Machado de Assis para um moleque de 14 ou 15 anos. Acaba com a leitura dele, né? Não vai funcionar. Por quê? Porque o Machado de Assis ele é bom demais, sabe? É um escritor maduro demais. Você precisa ter outras experiências de leitura e eu diria até experiência de vida para você chegar ao Machado e entender aquela ironia, aquele humor, né? Entender mais ou menos o que, senão vai ser um negócio terrivelmente chato, né?
E aí, nesse caso, é muito melhor que se leia um Harry Potter, né? É muito melhor que se leia. Nós temos autores nacionais fantásticos, né? Por exemplo, Luiz Fernando Veríssimo. Que né? serve para estimular, né? Isso, né? Tem Lígia Fagundes Telles. Moacir Scliar também. Moacir Scliar é fantástico, né? Principalmente para os jovens, né? A própria Clarice Lispector, que é uma autora muito profunda, mas alguns dos textos dela, alguns dos contos dela vão servir perfeito na ali, né? tampa, né? Para a juventude escolar. Então, assim, ó, eu acho que nós deveríamos de trabalhar, nós, né, que eu digo, as instituições, nós deveríamos de trabalhar mais seriamente o hábito de leitura entre os professores, porque a partir deles é que vai chegar aos estudantes, e não o inverso, né, não o contrário. Porque os clássicos, né, quando a gente fala assim, tem que ler os clássicos são leituras que elas não acabam, né, numa primeira leitura, né? Tanto é que tem as releituras, né? A gente vive dizendo, estou relendo um clássico tal. Até porque num determinado momento você lê aquele livro, tem um entendimento. Naquele momento você está atravessando por determinada situação, a tua cabeça está... Num outro momento, a compreensão daquela mesma leitura é outra, né? Por isso chamar-se clássicos, né? Essa é a compreensão que você tem sobre os clássicos ou não? É isso. Eu imagino que você esteja citando o texto do Ítalo Calvino. Eu li por alto. Você me comentou, isso, assim, eu não... O Calvino, ele diz, né? Não confundir com o Calvino, lá do calvinismo. O Ítalo Calvino, um escritor italiano, ele faleceu em 1985. O Calvino, ele diz o seguinte: um clássico é um livro que nunca terminou aquilo que tinha para dizer. Quer dizer, você pode ler o livro agora, depois daqui a 10 anos ou daqui a 50 anos. Esse livro sempre vai ter alguma coisa nova para dizer. É o caso do Shakespeare, é o caso da Divina Comédia, Dante Alighieri, é o nosso caso o Machado de Assis, né? Dostoiévski. Nós temos autores que é impressionante. O Nabokov, por exemplo, você pode ler o Nabokov 10 vezes que você vai fazer 10 leituras diferentes. É uma coisa assim impressionante, né? Então o clássico, e o clássico ele não é chato, o clássico ele é estimulante. Só que, claro, o leitor ele tem que estar pronto para o clássico. São as escalas, né? Então, olha que coisa curiosa, tem uma... Agora, por exemplo, nós temos a febre, que eu acho muito legal, que é a febre das séries de fantasia. Então nós temos, isso começa mais fortemente com o Harry Potter e tal, mas existe uma série de outras coleções de livros, né? Que são 8 volumes, 10 volumes e livros grossos, sem nenhuma ilustração, uma coisa incrível, que na minha época não se lia desse jeito, né? A gente lia os livros fininhos, né? Digamos assim, né? E aí uma editora do Rio de Janeiro, chamada Jorge Zahar Editor, o que eles fizeram? Eles republicaram num volume só, em capa dura, com mais de 1000 páginas, O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. E aí o repórter perguntou, mas vocês vão publicar O Conde de Monte Cristo e tal? Ele falou, não, a gente está publicando esse livro grossão assim, por quê? Porque os jovens que leram o Harry Potter, eles já cresceram e eles estão procurando outras leituras e está fazendo o maior sucesso a edição, porque, claro, o Alexandre Dumas também é um grande contador de história. Na época dele, ele era o best-seller, ele era essa literatura mais de massa, né? E hoje ele é um clássico que está chegando, né? Porque alguns editores estão percebendo que vale a pena investir nessa onda aí. Muito bem. Falamos aqui com o Michael, né? Felizmente, chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate. Programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer aqui a presença, né, do escritor e professor de literatura Michael Tenff, que falou sobre a importância da leitura e também falou aqui a respeito dos seus livros que já estão nas livrarias e nas bibliotecas e nas bancas. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, às 10 horas da noite, com reprise quinta-feira também às 10 horas da noite aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.